Fala, meu estudante! Professor Marcos aqui, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Passo a Passo da Física para darmos continuidade à nossa série de correção, e resolução de questões do seletivo da Escola Militar Tiradentes. Nós estamos trabalhando aqui, primeiramente, o seletivo correspondente à prova do 6º ano. Vamos fazer as outras também, 7º, 8º, 1º e 2º anos. Mas nesse momento, começamos a trabalhar na última aula com a prova do 6º ano, tá? A prova do ano passado, 2022, certo? Então vamos dar continuidade. A ideia é que os nossos vídeos sejam 5 vídeos, e também uma coisa que nós iremos fazer é comentar as questões que foram anuladas. Portanto, algumas questões nós iremos pular aqui, as que foram anuladas iremos pular. E no último vídeo iremos comentar todas aquelas questões que foram anuladas, vamos corrigi-las, vamos respondê-las e ver por que, que elas foram anuladas. Na realidade, eu não vi o motivo pelo qual as questões foram anuladas, mas eu tirei as minhas conclusões. Essas conclusões eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, dando continuidade, vamos para a primeira questão aqui da nossa aula de hoje, que é a questão 25. Então, ela diz o seguinte: Isabela é aluna do Colégio Militar Tiradentes 4, localizada na cidade de Caxias, Maranhão, onde haverá uma excursão para uma aula de campo na cidade de Imperatriz, Maranhão, que é onde eu resido, moro aqui em Imperatriz, Foi formado um grupo de 60 alunos que irão participar da viagem. Juntos, eles pagaram R$ 10.800 para arcar com todas as despesas. Quanto cada aluno vai pagar pela excursão? Então, temos aqui 5 alternativas. Então, pessoal, lida a questão, o nosso próximo passo é destacar aquilo que é mais importante, tirar os dados que nós precisamos para poder resolver a questão. Então, diz o quê, Isabela é aluna do Colégio Militar Tiradentes, onde haverá uma excursão, e foi formado um grupo com 60 alunos que irão participar, um grupo com 60 alunos que irá participar dessa excursão. Então, foi feita todas as despesas e juntos, todos eles, os 60 alunos, pagaram R$ 10.800, certo? E a pergunta que fica é: quanto cada aluno vai pagar pela excursão? Ou seja, quanto irá sair do bolso de cada aluno, Então, o valor que ele quer saber qual é o valor por aluno, o valor pago por cada aluno. Então, vamos destacar algumas coisas importantes. Primeiro, o valor total que foi pago foi R$ 10.800. E o número de alunos que vai participar, vão participar são 60 alunos. Então, a pergunta que fica é, certo? Se fosse só um aluno, quanto que ele iria pagar, Saber o valor por aluno? Bem, se fosse só um aluno, obviamente ele ia arcar com toda a despesa, R$ 10.800. Se fossem 2 alunos, seria a metade, E assim vai indo. Ou seja, pessoal, olha como o raciocínio aqui para nós calcularmos o valor que cada aluno irá pagar é feito. Bem, o valor pago por cada aluno, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o total gasto, no caso 10.800, dividido pelo número de alunos, que é 60 alunos. Isso vai nos dar o valor pago por cada aluno, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos o valor total, que eu já coloquei ali, que é 10.800, que será dividido pelo total de alunos, que é 60. Então, vamos simplificar aqui, o zero daqui de baixo com o zero lá de cima. Na realidade, nós estamos simplificando por 2, aliás, por 10, dividido tanto em cima como embaixo por 10, por isso que a gente cancela isso, tá bom? Aí fica o quê? Então, vai ficar 1.080 dividido para 6, certo? Então, 1.080 dividido para 6, pessoal, dá 180. 180. Ou seja, o valor pago por aluno será de R$ 180 por cabeça, ou seja, por aluno. Ou seja, cada aluno vai pagar exatamente R$ 180. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Deu para entender aí? Então, vamos então para a nossa próxima questão, beleza?
A próxima questão, a questão 26, diz o seguinte, ó. Durante a aula de matemática sobre frações, a professora colocou no quadro o seguinte problema envolvendo as operações com frações. Então, 3 décimos mais 4 quintos dividido por 1/2 é igual a quanto? Essa foi a questão que ela colocou no quadro. A professora disse que pagaria um lanche ao aluno que respondesse corretamente o problema. Pietro é um aluno muito inteligente e logo respondeu corretamente a pergunta da professora. O valor encontrado por Pietro foi de quanto? Então, lida a questão, está aí as alternativas. Então, os dados que nós tiramos é que durante a aula, a professora colocou no quadro o seguinte problema envolvendo as frações. E ela quer saber, obviamente, qual é o valor, né, o resultado obtido por essa fração, que foi o valor que Pietro encontrou. Então, qual é o valor encontrado? Ou seja, qual é o valor dessa expressão? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que nós notamos aqui, pessoal? Nós notamos aqui que isso aqui é uma expressão numérica na forma de fração. E uma expressão numérica, você não responde de qualquer forma. Notamos aqui que nós temos duas operações, né? Temos uma soma e temos uma divisão. Então, como é que nós devemos proceder para responder essa expressão algébrica, aliás, essa expressão numérica em especial? Bem, primeiramente, existe uma ordem para nós resolvermos, né? Feita de qualquer forma. Como? Primeiro, nós respondemos as multiplicações ou divisões que aparecem na ordem. Ou seja, a que aparecer primeiro. Se for multiplicação, começamos com a multiplicação. Se for uma divisão, começamos com a divisão e vice-versa. Feito isso, nós vamos agora para somas e subtrações, certo? Na ordem que elas aparecem. Ou seja, nós não respondemos as somas e as subtrações antes das multiplicações ou divisões, certo? Cabe aqui uma observação, né? E se tivermos parênteses, né? Então, vamos ver aqui um exemplo disso. E se ocorrer um parênteses, professor? Se aparecer um parênteses aqui na nossa questão, como é que a gente faz? Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, 2 mais 4 dividido para 2, certo? Então, seguindo as regras que nós vimos aqui, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, nós notamos que são duas operações, uma soma e uma divisão. Então, primeiro, o que é que nós fazemos? A divisão. Portanto, nós repetimos a operação de soma e efetuamos a divisão. Ou seja, 4 dividido para 2 dá 2. Pronto. De duas operações, caiu para uma, que é soma. 2 mais 2 dá 4. Beleza? Agora, nota o que nós iremos fazer agora, né? Nós temos a mesma expressão, ou seja, 2 mais 4 dividido por 2. Só que agora, o que nós vamos fazer? Vamos introduzir aqui um parênteses. Esse parênteses vai ser introduzido aqui, ó. Par de parênteses. Pronto. Com isso, o que é que nós teremos agora? Nós teremos agora, pessoal, uma situação diferente. Toda vez que houver parênteses, nós vamos responder primeiramente o que está dentro do parêntese, independente do tipo de operação que esteja dentro, certo? Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma soma. E pela nossa ordem ali, quem deveria ser respondido primeiro? A divisão. Mas, como temos um parêntese aqui dentro, primeiro nós temos que responder, então, o que está dentro do parêntese. Ou seja, 2 mais 4, que dá 6. Ou seja, eliminamos a operação que está dentro do parênteses. E aí sim, nós vamos para a divisão. Ou seja, a divisão ela fica em segundo plano por causa do parênteses. Ou seja, 6 dividido para 2 dá 3. Então, nota que a mesma expressão, mas a introdução de um parênteses alterou o resultado. Antes deu 4, agora deu 3. Beleza? Então, feita essa observação, esse comentário, vamos resolver então a nossa questão. Então, o que é que nós temos? Temos, né, uma soma e uma divisão. Então, o que é que nós faríamos primeiro aqui no caso? Iríamos fazer a divisão, mas temos um detalhe importante. Primeiro repetimos aqui a operação de soma e dividimos? Não, pessoal. O que vai acontecer é o seguinte, nesse caso, toda vez que aparecer uma divisão, certo, envolvendo frações, nós vamos mudar, né? Alterar essa divisão, ou seja, trocar essa divisão por uma multiplicação.
Como que nós fazemos isso? Bem, primeiro nós repetimos a primeira parcela, ou seja, o 4/5, e trocamos o sinal e invertemos a segunda parte, a segunda fração. Inverter como assim? Trocar o numerador pelo denominador e vice-versa. Ou seja, o numerador que está em cima, o denominador que está embaixo. Então, a gente joga o denominador por numerador e o numerador por denominador, certo? Esse 1, pessoal, não precisa aparecer, mas vamos deixar aqui, tá bom? Para ficar claro que ele aparece ali. Pronto, com isso opa, só mudar bem aqui. Eu usei o ponto. Esse assunto, como é um assunto para sexto ano, vamos colocar o sinal aqui de multiplicação, tá bom? A partir do sexto ano, do sétimo ano, nós substituímos a multiplicação, esse símbolo de multiplicação, por um pontinho, né? Então, beleza. Dito isso, então, o que é que nós vamos fazer? Agora sim, temos uma soma e uma multiplicação. Então, repetimos a soma e resolvemos a multiplicação. Como que ocorre multiplicação com frações, pessoal? É muito simples. Numerador com numerador e denominador com denominador. Você multiplica, ou seja, 4 vezes 2, que dá 8. E embaixo, né? 5 vezes 1, que dá 5. Pronto. Com isso, eliminamos a multiplicação e ficamos só com a operação de soma. Agora, o que é que nós iremos fazer, pessoal? Nosso objetivo é simplificar essas duas parcelas em uma só. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos reduzir esses dois denominadores a um só. Como? Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, está aqui embaixo, o MMC de 5 e 10. E o resultado disso vai nos dar um novo denominador, certo? Então, e o que é o MMC de 5 e 2? É o menor múltiplo, então todos eles têm múltiplos comuns, o 5 e o 10, mas existe um menor valor que é múltiplo dos dois. Esse valor é o nosso MMC. Se você tem dúvidas sobre o que é MMC, nós temos uma série completíssima aí sobre MMC e MDC. Tenho certeza que você vai entender. Então, vamos deixar um link aqui. Se eu, por acaso, esquecer do link, né, você procura no nosso canal, tá bom? As aulas de MMC e MDC, que eu explico direitinho o que é isso, certo? Então, para encontrar o MMC, pessoal, nesse caso, como é que nós devemos proceder? Primeiro, nós fatoramos, ou seja, dividimos o 5 e o 10 por números primos, certo? Números primos são os números que só têm dois divisores, o 1 e ele próprio. Começando pelo menor desses primos. Por exemplo, temos o 2, o 3, o 5, o 7, assim vai indo. Então, o primeiro número primo é o 2. Então, 5 não dá por 2, nós repetimos o 5. O 10 dá por 2, que é 5. E agora, ambos dão somente por 5. Era para ser 3. Como nenhum dos dois é divisível por 3, nós vamos diretamente por 5. 5 por 5 dá 1. Pronto. Essa foi a primeira parte. Qual é a segunda parte agora? A segunda parte, vamos pegar o produto desses números que nós encontramos aqui na fatoração e calcular esse produto. Ou seja, 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 nos dá o quê? 10. E esse 10, portanto, é o mínimo múltiplo comum, né, de 5 e 10 ao mesmo tempo. É o nosso MDC. Então, MMC, por exemplo. Então, colocamos aqui embaixo, que vai ser o nosso novo denominador. E agora, o que é que nós fazemos? Pegamos o nosso novo denominador, dividimos pelos denominadores anteriores e multiplicamos pelo numerador. Como? Assim, ó. 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Pronto. E repetimos o sinal. E agora, 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Pronto. Com isso, agora é só operar normal. Então, 3 mais 16 dá 19 dividido para 10. Dá para simplificar, pessoal? Ou seja, dá para dividir em cima e embaixo pelo número comum? Não dá, né? Porque o 19 é primo, certo? Ok, então, a nossa resposta então é 19 décimos. Há alguma alternativa com esse valor? Sim, a letra C, né? Portanto, a letra C é a resposta da 16ª questão. Beleza? Então, dito isso, vamos para a nossa próxima questão.
A próxima questão diz o seguinte, né? Questão 29, pulamos a 27 e a 28, porque foram anuladas, segundo o gabarito oficial, né? E diz assim: Eliane tem R$600 para fazer uma festa de aniversário para sua mãe, que faz aniversário no mês de dezembro. Ela irá decorar a festa com diversos tipos de flores. Ao pesquisar algumas floriculturas, ela encontrou uma com os seguintes valores, como mostra a tabela abaixo. Então, rosas, uma dúzia de rosas custa R$46. Margaridas, né? Um amarrado de margarida custa R$27. E orquídea, cada orquídea custa R$53, muito caro, né? R$53 cada orquídea. E uma flor do campo custa R$31 o amarrado, beleza? Então, Eliane decidiu comprar o quê? 3 dúzias de rosas, 5 amarrados de margarida, 2 orquídeas e 4 amarrados de flores do campo. Então, essa é a nossa questão, certo? Ele quer saber o quê? Qual o valor que Eliane possui? Aliás, com o valor que Eliane possui, podemos afirmar que, letra A, o dinheiro que Eliane possui não dará para comprar as flores. B, o total pago pelas flores foi de R$157. Letra C, sobrou R$97 de troco na compra das flores. Letra D, faltou R$97 na compra das flores. E letra E, o valor da compra foi de R$500. Pessoal, então nota aqui o seguinte, né? Que para nós encontrarmos a resposta, obviamente, nós vamos ter que calcular quanto foi que a Eliane gastou na sua compra, certo? Então, vamos ver as informações. Ela tem R$600 para fazer uma festa. Ela irá decorar a festa com tipos diferentes de flores. Fez uma pesquisa e encontrou esses valores aqui que nós vemos e decidiu comprar, né? Aqui está 3 dúzias de rosas, 5 amarras de margaridas, 2 orquídeas e 4 amarrados de flores do campo, certo? E quer saber, né? Então, com esse valor, tem as alternativas que nós vamos julgar. Então, vamos lá. O que nós temos? Temos que ela tem R$600 disponível, né? Então, a pergunta que fica é, quanto foi que ela gastou? Certo? Então, vamos ter que descobrir quanto foi que ela gastou e, ao final, analisar a nossa resposta com as alternativas. Então, vamos colocar para cá, né? Vamos calcular, então, aqui quanto que ela gastou. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que foi que ela fez? Vamos construir aqui a nossa relação. Ela decidiu comprar 3 dúzias de rosas, ou seja, 3 vezes. Então, a quantidade que ela gastou com as rosas foi 3 vezes o valor de cada dúzia, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o seguinte. Então, ela gastou 3 vezes o valor das rosas. As rosas eu vou chamar de R, ok? Pronto. 3 vezes o valor de cada dúzia de rosas. Mais o quê? Mais 3 amarrados de margaridas. Aliás, 5 amarrados de margaridas. Ou seja, 5 vezes o valor gasto em cada amarrado. Que foi de quanto? Né? Primeiro vou botar aqui o laranja, pessoal. Vou botar M para representar as margaridas. Pronto. E vou deixar o meu laranja aqui para orquídeas. Então, 2 orquídeas. Rosinha de orquídeas. Mais o que, pessoal? Mais 4 amarrados. Ou seja, vezes o valor de cada amarrado de flores do campo. Né? Eu vou usar o F. Pronto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos substituir pelos valores, então. Então, fica aqui, ó. 3 vezes o valor de cada dúzia, que é 46, mais 5 vezes o valor de cada amarrado de margarida, que é 27, mais o valor de cada rosa, que é quanto? R$53. Mais 4 vezes o valor de cada amarrado de flor do campo, que é R$31. Pronto. Com isso aí, pessoal, nota que nós fizemos o que agora? Criamos uma expressão numérica, ok? Uma expressão numérica que aparece operações de multiplicação e soma. Então, foi o que nós fazemos primeiro? Primeiras multiplicações. E repetir mais somas. Então, vamos lá.
Então, quanto é que é? 3 vezes 46 vai dar 138, mais 5 vezes 27, que dá 135, ok? Mais, repete a soma, faz a multiplicação, 2 vezes 53, que nos dá R$ 106. E por último, né? 4 vezes 31, que é igual a 124. Pronto, então, nota que eliminamos todas as multiplicações e agora vamos para a soma. Então, vamos somar par a par. Então, primeiro as duas primeiras parcelas e depois o resultado nós somamos com a soma das outras duas parcelas. Então, fica o quê, pessoal? Quanto é que dá 138 mais 135? Vai dar 273, certo? 273 mais o quê? Mais 106 mais 124, que é igual a 230. R$ 230. E por último, então, soma essas duas parcelas aí, ó. Quanto é que é 273 mais 230? É igual a 503. Então, foram gastos R$ 503, certo? Então, vamos colocar aqui o valor que foi gasto. Então, foi gasto exatamente, né, R$ 503 com a compra de todas essas flores. Pronto. Agora vamos julgar os nossos itens. Letra A. O dinheiro que Eliane possui não dará para comprar as flores? Pessoal, ela tem R$ 600. Ela gastou 503. Portanto, o dinheiro é mais do que suficiente. Então, logo, essa alternativa aqui, ó, essa aqui não, né? Essa aqui está errada. Letra B. O total pago pelas flores foi de R$ 153, Não, né, pessoal? R$ 503. Essa aqui também nada a ver. A próxima é o quê? Sobrou R$ 97 de troco na compra das flores. Então, para nós sabermos quanto sobrou, pessoal, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, né, subtrair o valor total que nós temos, que é R$ 600, do que foi gasto, que é R$ 503. Então, quanto é que fica? 600 menos 503 dá 97. 97. Ou seja, sobrou R$ 97, né, pessoal? Então, o que aqui diz a alternativa aí, ó? Sobrou R$ 97 de troco na compra das flores? Sim. Então, sobrou R$ 97. Então, vamos ver aqui a letra D, né? Faltou R$ 97 na compra das flores? Não, né, pessoal? Pelo contrário. Deu que sobrou R$ 97. E a letra E, o valor da compra foi de R$ 500? Não, o valor da compra, vimos aqui que foi de R$ 503. Portanto, como já era esperado, né? A letra D e a letra E estão erradas. A resposta correta é a letra C, C de casa. Beleza, pessoal? Então, vamos à nossa próxima questão? A próxima questão diz o seguinte, ó. Jaime é pintor e está preparando cores de tintas exclusivas para pintar os cômodos de uma casa. Para a parede do quarto do casal, ele vai misturar 3/15 de 1 galão de tinta verde. Com o quê? Com 5/45 de 1 galão de tinta bege. Então, que fração representa a junção das cores verde e bege? Então, aqui estão as alternativas, já lemos a pergunta. Vamos para os dados, né? Então, Jaime pintou e está preparando cores de tinta para pintar cômodos de uma casa. Então, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu misturar 3/15 de 1 galão de tinta verde com 5/45 de 1 galão de tinta bege. Ele quer saber que fração representa que junção representa
representa as cores verdes e bege, não é isso? Ou seja, pessoal, o que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto é que dá a soma dessas duas frações, certo? E beleza, então nós temos mais uma vez aqui uma expressão numérica na forma de fração e temos uma única operação, com operação de soma. Então, como é que nós iremos proceder? Bem, iremos primeiramente, né, reduzir o nosso numerador, os nossos denominadores, que são 2, a um só. Como? Mais uma vez, como vimos uma das questões anteriores, vamos tirar o MMC de 15,45, ou seja, encontrar o mínimo múltiplo comum desses dois números. Certo? Como é que nós fazemos isso? Mais uma vez, nós, primeiramente, são duas etapas, né? Então, nós fatoramos. Então, nós fatoramos aqui os dois números ao mesmo tempo, como dividindo por números primos, né? Que são os números que só têm dois divisores, um ele próprio. Então, o primeiro deles seria o 2, mas como nenhum dos dois é divisível por 2, vamos para o próximo número primo, que é o 3. Então, 15 dá por 3, que é 5, certo? 45 dá por 3, que é 15. Então, nota que o 5 não dá por 3, mas o 15 continua, não é isso? Então, repete aqui o 5. Quanto é que é 15 dividido para 3, pessoal? Dá 5. Pronto, então vamos para o próximo número, né? Que é 5, então 5 dividido para 5 dá 1. Pronto, então fatoramos aqui e encontramos esses três números aqui, o 3, 3 e 5. Próxima etapa será multiplicar esses números e o resultado dessa multiplicação será o nosso MMC. Então fica o que, ó, né? 3 vezes 3 vezes 5, ok? Então, quanto é que é 3 vezes 3? Dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Portanto, o nosso mínimo múltiplo comum desses dois números é 45, que será o nosso novo denominador. Certo? Como é que nós procedemos agora? Pegamos o nosso novo denominador, dividimos, né, por cada um dos antigos denominadores e multiplicamos pelo numerador. Ou seja, 15 dividido para, aliás, 45 dividido para 15, né, que dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Mais o quê? Mais uma vez, 45 para 45 dá 1, multiplica por 5. 1 vezes 5 dá 5. Certinho? Agora é só continuar. Soma, então, os numeradores, né? 9 mais 5 dá 14. E repete o denominador, que é 45. Dá para simplificar, pessoal? Não dá, né? Não há nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Portanto, a soma dessas frações e o resultado da mistura das duas tintas será de 14,45 avos. Tem alguma alternativa? Tem a alternativa C, não é isso? Alternativa C, 14,45 avos, que é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, aqui nós concluímos então nossas 4 questões da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E volte para a nossa próxima aula, né? Que é a terceira parte da resolução da prova de ingresso na Escola Militar Tiradentes do ano de 2022, né? Da seleção para o 6º ano. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, dê um like. Também compartilhe aí com seus amigos, tá? Com seus colegas de sala. Se você é professor, por favor, compartilhe com seus alunos. E desde já eu peço que vocês comentem aí embaixo, né, que tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no nosso canal, né? Trabalhamos física e matemática, tá bom? E é isso aí, tá bom? Então nos encontramos na próxima aula. Falou, valeu, fui!